Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga, terapeuta de família, casais e especialista no atendimento de crianças e adolescentes pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre estilos parentais. Vocês já ouviram falar disso? Então, estilos parentais diz respeito à forma e às estratégias que os pais utilizam para educar seus filhos. Ele terá grande efeito sobre a formação socioemocional da criança e aprendizado sobre suas próprias emoções e como regulá-las. Ou seja, estilos parentais também inadequados vão provocar desregulação emocional. Então, são 3 estilos parentais: o autoritário, o autoritativo e o indulgente. E esse indulgente se divide em 2 estilos, que é o permissivo e o negligente. E eu falarei de cada um para vocês hoje. Então, o que seria o estilo parental autoritário, tá? Nesse estilo parental, os pais eles são mais rígidos, eles não negociam, eles têm uma dificuldade maior na escuta. Por quê? Para eles, o importante é a soberania, para eles o importante são as regras, é a autoridade acima de tudo. Então, em famílias em que os pais têm esse estilo autoritário, há uma dificuldade na comunicação, porque não é desenvolvida entre pais e filhos uma relação de cooperação, uma relação de proximidade, uma relação de intimidade. São aquelas famílias em que os filhos, sempre que eles pensam sobre os pais, eles temem, eles têm um ar de temeridade, eles têm medo. Qual que é o problema disso? Geralmente são filhos, são crianças, adolescentes que não são preparados para lidar no dia a dia, porque eles agem somente quando mandados, ordenados. Eles vão ter uma dificuldade criativa de lidar com as situações inesperadas que aparecerem para eles. Então, geralmente, os filhos, eles não sentem o ambiente como um ambiente de total segurança. É um ambiente que causa um desconforto. A criança e o adolescente não se sentem ali acolhidos. Então, o problema desse estilo parental é que ele não favorece a comunicação, podendo fornecer mensagens contraditórias que a criança interpreta como injusta. A criança sente que os pais se preocupam mais em ela cumprir e atingir as metas do que com suas necessidades emocionais. Então, não é raro ouvir falas aqui no consultório assim: papai gosta de mim se tiro notas boas e não pelo que sou. Ou mamãe me colocou de castigo porque deixei a porta aberta e o vento iria trazer poeira e sujar a sala que ela havia acabado de limpar. Acho que não sou uma boa filha. Então as crianças começam a desenvolver crenças de não serem adequadas. E o nível de exigência e cobrança são altos, havendo pouco interesse, então, em ouvir as necessidades dos filhos. O outro estilo, então, é o estilo autoritativo. Nesse estilo, os pais são firmes, trabalham com os filhos regras, consequências, mas através de um diálogo. São pais mais flexíveis, mais amorosos, calorosos também. Eles conseguem manejar os filhos de acordo com a situação que se apresenta. Eles promovem uma tutoria eficiente de orientação e incentivo. Não prezam pela coerção ou punição e se utilizam desses recursos somente em situações muito pontuais e sem severidade. Um aspecto importante é que sempre crianças e adolescentes ou até adultos que eu atendo, que tiveram pais autoritativos, eles lembram de uma prática educativa em algum momento que tenha sido punitiva, mas eles falam assim: a mamãe tinha razão de ter perdido a paciência comigo. E aí eles acham graça daquele momento, que é totalmente diferente de crianças e adolescentes ou adultos que vieram de um ambiente autoritário.
Então, os pais autoritativos, eles se preocupam mais com a formação e aprendizagem socioemocionais. Eles prezam a educação ética, moral, mas principalmente que os filhos desenvolvam a capacidade empática, solidária e também que tenham autonomia na resolução de problemas. As regras são claras, as demonstrações de afeto são presentes. O filho se sente amado, pertencente e com noção de certo e errado adequadas. A família para ele é o porto seguro. Os pais tendem a dar bons exemplos, ensinando os filhos com suas próprias práticas sociais. Então o filho sente-se seguro de que errar faz parte do seu crescimento e que, se acontecer, os pais podem ficar bravos, mas nunca o abandonarão. Ele sente que é amado por quem é e não pelo que faz. E os pais indulgentes? Então, as regras não são claras, o ambiente familiar é instável, imprevisível e inconstante. Este é o estilo parental que mais trará dano à formação socioemocional da criança ou do adolescente e pouco contribuirá para a regulação emocional, trazendo então muitos danos relacionais à criança que perpetuarão por toda a sua vida. E como eu falei para vocês, esse estilo indulgente ele se divide em dois estilos, que é o estilo negligente, que diz respeito a pais que mal suprem as necessidades básicas da criança ou do adolescente, não se preocupando com as necessidades de alimentação adequada, limites, cuidados físicos e pessoais. Colocam os filhos em situação de risco constante. Não exercem a função parental de guiar, orientar, oferecer educação, cuidados físicos. As crianças e adolescentes se sentem abandonadas, sem uma tutoria que lhes assegure o bem-estar. Sentem que não podem contar com seus pais. Muitas vezes ocorre uma inversão de hierarquia, em que um dos filhos assume o cuidado consigo mesmo, com os irmãos e até mesmo com os pais. Geralmente, as crianças ou adolescentes passam pela privação emocional e de recursos para exercitarem seu potencial de crescimento pessoal. E aí, nós temos então o estilo dos pais permissivos, que são pais totalmente flexíveis, muito permissíveis, né? Os filhos sentem que mandam e podem fazer o que quiserem. Os pais veneram os filhos e se tornam reféns de seu amor. Então os pais acreditam que os filhos os amarão se permitirem que eles façam o que bem entenderem. Tratam os filhos como um troféu na vida e os colocam em uma redoma de vidro. Assim, eles podem fazer tudo o que quiser e não sofrer consequências sociais. Os pais acham que tudo que os filhos fazem é pertinente e tudo que os outros fazem contra seus filhos, mesmo que seja em forma de reação, é injusto. Sempre terão uma desculpa para dar, no caso da ação desse filho. Os pais, então, eles são condescendentes, incapazes de ver o que os filhos causam no outro, ou fazem de conta que não veem, superprotegendo ou favorecendo os filhos. Então eles protegem os filhos de arcar com as consequências de seus atos, sempre justificando seus atos. São pais que ora protegem demais ou ora colocam os filhos em situação de risco para atender a seus próprios desejos. São aqueles pais que, se o filho chora para andar no banco da frente junto com o motorista, o pai deixa porque ele chorou. Se ele chora porque não quer andar na cadeirinha, o pai deixa, tadinho, ele estava chorando. Só que isso coloca a criança em risco e diz respeito a pais que agem de forma permissiva e também que são negligentes, porque eles estão negligenciando o risco em que estão colocando seus filhos. Bom, então é isso que eu queria hoje falar para vocês. Tem muitos filmes que falam desses estilos parentais. Um deles é A Fantástica Fábrica de Chocolate,
Ali vocês verão vários estilos parentais. Outro filme também é o Matilda, e no Matilda vocês vão ver dois posicionamentos dos pais. Com a Matilda, eles eram negligentes, eles eram também muito severos. Já com o filho, eles eram totalmente permissivos. E isso vai gerando na família entre os irmãos maior rivalidade. Então isso também não promove um desenvolvimento saudável da criança, do adolescente e da família. Então por hoje é só. Um abraço grande para vocês. Conto com vocês aí para se inscreverem no canal, clicarem lá no sininho, curtirem o vídeo e compartilharem com as pessoas que vocês acham que se beneficiarão dessas informações. Até o nosso próximo vídeo.